coisa que ele fala. Eu também curto bastante o trabalho do Marcelo Brigadeiro, acho muito bom, cara, um canal muito bom. E essa parte, inclusive, das discordâncias, eu quero deixar para nossa reflexão final, tá? Mas eu acho o Super Xandão um rapaz muito bacana, um cara que demonstra ter princípios, ter valores. E uma das coisas que ele falou foi a respeito da Blaze. Inclusive, o Super Xandão foi um dos caras que, juntamente comigo, com o Nando Moura, com o Lucas do Inutilismo e com o Orochinho, foram citados pelo Daniel Penin, no seu segundo vídeo sobre a Blaze, como influenciadores que rejeitaram propostas da Blaze, né? E eu rejeitei diversas, e o Super Xandão falou também que rejeitou diversas propostas da Blaze. E segundo ele não poderia aceitar por questões de princípios, de valores, porque ele sabe... Inclusive o pessoal até falou, porra, Brigadeiro, eu tenho certeza que o Super Xandão assistiu teus vídeos para falar aquilo ali, porque ele falou com as palavras que você usa. Só que não, nada a ver. Eu não sabia nem que o Marcelo Brigadeiro tinha tido proposta da Blaze, e não sabia também que ele tinha se pronunciado a respeito dela. Eu não tinha visto nenhum vídeo dele falando isso. Ele falou que era dinheiro maldito. Aí os seguidores aí, mas não foi. A gente pode ter usado meio que as mesmas palavras pra expressar o nosso pensamento, mas não teve nada a ver com isso não, porque eu não sabia mesmo. Dito, né? Que é um termo que eu uso muito. Que o dinheiro que ele é proveniente do sofrimento de outras pessoas é um dinheiro maldito, que destrói a sua alma, corrói o seu ser, né? E desgraça a sua vida. Então, eu sempre quero distância desse tipo de dinheiro. E o Super Xandão falou exatamente a mesma coisa. Ele quer distância desse tipo de dinheiro. Com certeza. Você não fez uma aparência pra mim. É agora Xandão. E aí, lógico, né, cara? O Vilela sempre entra na... Ele busca... O Vilela é incrível, cara. É sensacional, um dos podcasts mais maneiros que eu tive. Foi lá 6 vezes já. E é sempre Salve Xandão, mais uma live do campeão dos campeões. Tamo junto, irmão. Um abraço. muito legal, porque o Vilela te deixa muito aberto. Ele toca nos pontos que vão render, né? Nos pontos polêmicos, ele puxa, mas de uma forma sutil, de uma forma bacana, que você se sente muito à vontade para expressar sua opinião sobre qualquer coisa. E ele puxou, lógico, uma das coisas mais polêmicas quando você fala de Super Xandão. Ninguém é melhor do que ninguém. Tamo aqui todo mundo pra ir aprendendo. Bobiça, né? Bobiça são esses vídeos aí de... meu irmão, vídeos de catucada. Fala que isso aí acaba com a molecada, que não sei o que piriri, que ele é completamente contra, e não sei o que. E o negócio da terra plana, né? E eu discordo dele nas duas situações. E aí daqui eu vou falar das discordâncias e a gente já vai entrar na reflexão final. Em relação a grafia, eu deveria ter quebrado no parará, no grafia. Mas agora o algoritmo já reconheceu, já vai ferrar meu vídeo. Então dá um like no vídeo para me ajudar. Eu não acho que seja algo tão maléfico assim como algumas pessoas falam, dizem, né? Isso aí, talvez porque tenha feito parte da minha adolescência. Na minha época de moleque, fazia parte da adolescência de qualquer menino, né? A gente roubava as Playboy dos mais velhos. Eu nunca fiz isso. Nunca... Eu já sabia na minha adolescência. Bom, no meu caso, na minha adolescência, obviamente, às vezes você ia até na casa de um colega, né? Tinha lá revista. A gente conseguia até ter contato com esse tipo de revista em algumas ocasiões. Mas eu, de maneira própria minha, através da minha própria vontade, eu nunca fui atrás disso, né? Porque eu sei que é algo corrompido que não tem nada a ver. Agora, a curiosidade vem, óbvio. Você é um homem, você tem 15, 13, 14 anos. Você vê uma revista com uma mulher nua, você vai pegar e vai dar uma bisoiada, né? Não vou falar pra vocês que eu nunca fiz isso, porque é óbvio que eu já fiz, né? Pelo amor de Deus. Aí também... Aí teria até algo errado comigo, né? Se também não tivesse feito isso. Só que a diferença é que quando eu tive contato com uma revista dessa, que foi tipo assim, cara, foram pouquíssimas vezes, mas pouquíssimas mesmo. Tipo, umas 2 vezes que eu vi umas revistas dessa aí na vida, porque eu não ficava buscando isso também. Mas quando eu tive contato foi aquele negócio. Você vira a folha, dá uma olhada, vê aquele negócio todo lá. Depois você fecha, guarda a revista e já era. Nunca mais fui atrás disso daí. Porque ao mesmo tempo que a gente olha e sendo homem a gente sente aquele tesão, vamos usar clareza aqui, né? A gente sente aquele tesão. Eu, propriamente dito, eu também, eu sempre vi tudo isso, essa exposição do corpo das mulheres dessa forma, como uma coisa suja. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que a gente fica excitado por características biológicas que todos os homens têm, na minha cabeça e também na questão do coração, assim, tipo, eu via como algo sujo, sabe? Uma coisa que não fazia muito sentido.
Então eu não ficava buscando por esse tipo de coisa, de revista. Na época que em revista era mais, né, o auge desse negócio. Porque, na verdade, eu tive pouquíssimo contato com revista, porque a minha época de adolescência é diferente da do Marcelo Brigadeiro. Ele é mais velho do que eu. Na época de adolescência dele, essa questão da revista era bem maior. Era a única coisa, praticamente, que você tinha para ter acesso a esse tipo de conteúdo. Eu, na minha época de adolescência, a internet já tava aí. Você conseguia ver qualquer coisa na internet. A coisa foi... A pornografia, na minha época de adolescência, foi ganhando uma forma absurda até chegar nessa indústria gigantesca que tá aí hoje. Mudou muito. A interpretação da mediante as eras de adolescência de cada um mudou totalmente de uns tempos pra cá, né? De décadas pra cá. Então são épocas diferentes. Eu, porra, escondia, assistia, via embaixo da cama, colava as páginas uma nas outras, terror e pânico. Então fazia parte. O que é maléfico, na minha visão, mandou R$5. são duas coisas. Primeira é o sujeito ficar viciado nisso. E assim como qualquer vício que seja, ele é deletério para você. E a outra coisa é... Mas aqui tem um ponto que é interessante. Ele fala assim, né, o Marcelo Brigadeiro. O primeiro problema que eu vejo é você viciar nisso. A gente tem que lembrar que estamos lidando com conteúdo que é feito para viciar. Né? Qual que é a diferença de uma época para outra? Super Pedroca, superchat de R Cifrão 5.5. Xandão ficou estupefato quando viu o buraco da Taturana. Biblical. É a mesma coisa que eu falar que eu consumo droga e o único problema é eu viciar. Eu só não posso viciar. Mas a droga, ela é feita para te deixar viciado. Esse que é o problema. Então, a diferença que tem de um para outro também, a questão das épocas é a seguinte. Como na época dele, né, que no caso era das revistas, você tinha um acesso mais difícil em relação a isso, consequentemente o vício era exercido também de forma diferente. Né? A revista por si só, ela não tem a mesma capacidade de viciar do que os vídeos de hoje em dia, da maneira como são feitos, né? Por isso que a indústria da pornografia cresceu e ela domina a cabeça da gadaiada hoje em dia, porque ela nunca teve tanta força, por conta do formato, né, como a pornografia está sendo apresentada. Bom, então essa questão da pornografia é essa, né? A maneira como a pornografia afeta o cérebro de um indivíduo, a pornografia sendo mostrada numa revista e num vídeo, hoje em dia, principalmente como os vídeos são feitos aí, é diferente, né? E é um produto, é um produto que é feito para viciar o seu cérebro. É aí que tá o problema, né? Por isso que a gente não deve atrelar o nosso cérebro a isso. Boa box superchat de R Cifrão 5.5. SX reage ao CNL e elogio do criador. O YouTube não estava deixando eu mandar MSG, por isso separei as palavras. Canal Relógio do Criador. Beleza, boa box. Depois eu vejo aqui, irmão. O sujeito vê esses vídeos, etc, e achar que sexo se resume àquilo. Isso aqui eu concordo, claro. Né? É justamente isso daí que faz. Esse é o problema. O duro é que não tem como, Marcelo. Esse é que é o problema. Como que você vai falar para um menino que consome pornografia todo dia que ele não vai achar que sexo é aquilo? Não tem como. Ele passa a sexualizar tudo à volta dele. Ele vai ter um relacionamento mais sexualizado, ele terá visões sexualizadas, ele achará que o comportamento dele tem que ser sexualizado da forma como ele tá assistindo no conteúdo acessado. Esse que é o problema. Por isso que vicia. Mexe, né, com os receptores de dopamina do seu cérebro. Você fica condicionado àquilo. É complicado. Xandão tem uma mensagem importante pra você. TUHNF, TUHNF. Essa aí que é a minha... Essa que é a minha preocupação. Por isso que eu sempre alerto muito sobre isso. Posições cinematográficas, não sei o que, o caralho. E não é aquilo ali, né, compadre? Aquilo ali pode ser, mas não se resume a isso. Então, eu não demonizo isso, porque senão eu seria hipócrita. Mas... Eu demonizo, né? Porque eu não tenho dúvida nenhuma de que pornografia é coisa do demônio. A indústria da pornografia é uma das mais satânicas possível. Ela destrói exatamente o estereótipo do que é uma mulher, do relacionamento de uma mulher com um homem, de um homem com uma mulher. Ela destrói isso daí. Ela destrói na sua cabeça o seu conceito de relacionamento.
conceito de família, Gargalo mandou R$5. como se relacionar com uma Xandão, mulher concordo e com você, etc. eu vi Aquilo ali é pornografia com apenas 2 uma anos, selvageria. maceto umas 5 Mais punhetas nada. por dia, Uma ontem selvageria MSI, soquei ensaiada. uma porrada na minha tia e comer veia. Tem as minhas ressalvas. Agora, em relação à Terra plana, não tem nenhum tipo de concordância. Eu acho que, na minha opinião, o cara que defende que a Terra é plana é maluco de hospício. Maluco de Foi, hospício. Xandinho mandou R$5,08. Xandão não consigo parar de banter o mar para dinheiro. Poderiam ajudar a não banter o mar para sandans. Sancão ontem com bastante leite de manga. Bom, aqui é o seguinte. Um cara virar pra mim e falar que quem defende terra plana é coisa de maluco de hospício, bom... eu até ia falar uma coisa aqui, mas eu não quero nem ficar usando o nome de Jesus Cristo à toa, né? Mas enfim. O cara falar que quem defende terra plana é maluco de hospício, tudo bem. Eu não sei se ele realmente pensa isso daí, porque o Marcelo Brigadeiro também ele é resenha, né? Ele fala as coisas assim também brincando, zoando. Não sei se isso daí saiu do coração dele, se ele realmente fala, nossa, esses caras têm que ser internados. Tipo, simplesmente internados, né? Mas a questão é a seguinte, que eu quero apontar aqui, né? Vamos direto ao ponto. Não adianta nada uma pessoa virar pra qualquer outra pessoa que seja e falar que a ideia que ela defende é coisa que deveria colocá-la num hospício, sendo que o cara não tem capacidade de refutar e de discutir de frente. Esse é que é o lance. Então, eu jamais falaria, chegaria pra alguém ou chegaria numa discussão e falaria assim, ó, eu acho que isso daí que você tá falando é coisa que você deveria estar no hospício. Isso daí é uma coisa muito forte de se falar. Porque a gente sabe que o hospício é um lugar onde tem gente, claro, a gente sabe do que se trata, né? Então, tipo, é uma coisa forte que ele tá falando aqui. Mas eu entendo que é o Marcelo Brigadeiro que tá falando, e eu sei que ele, é um cara resenha, ele é um cara bacana, eu gosto bastante dele, tá? Que eu não tenho nada a ver, e eu não me importo dele estar utilizando esse palavreado. O que eu quero destacar aqui só é o seguinte, não é tão bacana falar isso, por quê? Porque, geralmente, as pessoas que falam isso, elas não estudaram sobre o assunto. E aí, acaba que a gente não consegue desenvolver nada, né? Se eu fosse um cara que chato, um cara ignorante, isso daqui poderia até virar uma briga, né? Mas isso só pra quem tem QI baixo. Eu não. Eu sei, conheço o Marcelo Brigadeiro de acordo com os vídeos do YouTube, não conheço pessoalmente. Sei que é um cara bacana, eu sei a maneira como ele se comunica, sei que ele fala essas coisas, né, pra fazer brincadeira e tal. Mas se ele falou isso daí do coração dele, aqui eu preciso apontar esse erro. Porque não é assim que funciona. A gente não pode falar que uma pessoa tinha que estar no hospício por conta de uma ideia que ela defende. Que bate de frente com aquilo que você acredita que seja verdade, né? E pior ainda, porque nesse caso, as pessoas que acreditam no globo, elas não tiraram prova dos 9 de nada pra comprovar o globo. Ninguém consegue provar o globo. Então a discussão existe, aliás, justamente por isso. Porque se fosse possível provar o globo, já estaria tudo encerrado. Gargalo mandou Nem abriria espaço pra discussão. Então a gente tem que ir devagar, né? Nessa parte aí. Não pode ser... A gente não pode tratar a coisa dessa forma, não. Ai, caramba, viu? Não, mas era só isso daí que eu tinha pra falar a respeito desse ponto aqui, né? Porque, senão também passa um negócio de que, né? Não é assim que funciona, não, poxa. Você não poderia estar no hospício, mandou porque tem que arrumar uma camisa de força larga, Você porque se o cara é diz baçudo, esperto cara, não. e que tem que ir acima da média. Ah lá, ele é zoeira. Pensa rápido na charada. Xandão tinha que estar no Fala mistura hospício, de tinha que Lamborghini arrumar com uma Corolla. camisa de força grande porque ele é braçudo. Por isso que eu falei anteriormente, o Marcelo Brigadeiro, eu sei que ele fala as coisas na resenha. Eu tô ligado como que é o estilo dele. Mas, podia estar no hospício para marombados, entendeu? Porque eu acho uma doideira. Agora, já entrando... Perfeito, opinião dele, né? Se a opinião dele é alicerçada em bases técnicas, aí é outra história. Aliás, isso não deveria nem ser considerado opinião, né? É um achismo, na verdade. Quando eu falo pra alguém que eu tenho uma opinião, eu vou defender aquela opinião alicerçado em alguma base técnica, o mínimo de evidência, pelo menos. Simplesmente falar que é, né, maluquice e Gigante tal... mandou R$10.
É um achismo. Ah, eu acho que é doideira. Ah, tá, pra mim é doideira. Beleza. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Aliás, não tem problema nenhum, porque ninguém também é obrigado a pesquisar sobre o assunto, né? Mas também, já que a gente não quer pesquisar o assunto e a gente não quer entender mais a respeito, também não é coerente a gente simplesmente falar que é coisa de louco, né? É aí que tá o ponto. Eu consigo discordar dele, parcialmente, em algumas coisas. Consigo discordar completamente em outras. Uma visão positiva do rapaz, gostar dele, entender que ele é um cara de princípios, de valores. E tá tudo certo que ele tem a doideirinha dele lá de achar que a terra é plana. Meu irmão, eu sou botafoguense, compadre. Tu quer doideira maior que essa? Mas isso aí que o Marcelo Brigadeiro tá falando é postura de homem. Porque não tem absolutamente nada a ver eu discordar de uma pessoa ou ter repúdio acerca dela. Eu não vou repudiar ninguém por conta de discordância. Da mesma forma que eu discordo do Brigadeiro em algumas coisas que ele fala, como eu pontuei algumas desse vídeo aqui, eu também falo que é um cara bacana, um canal bom, um canal que eu recomendo, inclusive. Eu acho da hora o canal dele. Acho ele um cara bacana também, que tem os princípios dele, que ele defende e etc. O que só eu tô falando aqui, especificamente, é o seguinte. Chamar uma pessoa de doida, né? Ou falar que ela tem que ir para um hospício por conta de uma ideia que ela defenda, a gente tem que ir com um pouco de cuidado, porque a gente tem que saber mais sobre a ideia. Esse é o ponto do negócio. A parte de discordar não tem problema nenhum. E cada um tem a sua doideira, cada um tem a sua maluquice. Você não pode julgar tudo. Xandão, fiz um poema pra tu pegar visão. Por uma doideira que o cara tem. Eu não posso partir do princípio. Ah, não, ele é terraplanista, então tudo que ele fala é inválido, tudo que ele fala é loucura, tudo que ele fala, ele é um sujeito que não deve ser respeitado. Não, de forma alguma. É, isso daqui é o que eu também preconizo aqui, que eu falo aqui nas minhas lives, né? É a conduta que eu tenho também, e é a que eu pratico. Exatamente isso, né? Não é uma ideia que você discorda da pessoa que anula todas as outras. Só NPC pratica isso, né? Essa que é a verdade. Porque o NPC ele já vive com as frases prontas dentro da bolinha dele, né? Da bolha que ele vive. Então, tudo que é dito que se distancia daquilo, ele desconsidera, né? Sem parar pra pensar. Pô, não podemos ser NPCs. Cara que parece ser muito bacana, tem as suas virtudes ali, provou isso no caso da Blaze. E hoje, o grande problema que eu vejo assim, nas relações interpessoais é a intolerância extrema a qualquer divergência. Ou seja, porque o sujeito acha que a Terra é plana, eu não vou me comunicar com esse cara, vou me distanciar, vou taxar ele de maluco, vou botar na minha cabeça que eu não tenho nada a aprender com ele. Porra nenhuma, meu irmão. Porra, isso é uma idiotice do caramba. E aí, mais uma vez, eu fico saudoso de lembrar que na minha época de moleque, a gente se reunia uns 10 moleques pra brincar. Cada um tinha a sua opinião, cada um tinha a sua ideia sobre as coisas. Divergências mil, e todo mundo se gostava. Minha época foi assim também. Ainda bem que eu pude pegar ainda uma época... Peguei um pouco disso, na verdade, né? Não foi sempre assim, durante toda a trajetória, mas um pedaço disso eu sei o que é. Todo mundo se respeitava, todo mundo brincava junto. Quando um não podia ir, os outros sentiam falta. Era mó barato você poder discordar das pessoas e ainda assim se permitir gostar delas. O que você acha do rei Isso aí é verdade. Balduino IV? Tempos totalmente diferentes dos de hoje, né? Infelizmente. Chat de R Cifrão 2.2. O que é NPC? Tamo junto, Xandão. NPC é gado, irmão. Hoje em dia parece que isso é algo impossível. Se você discorda da pessoa, automaticamente você tem que colocá-la como sua inimiga. Então, pessoal, eu sei que muita gente me pediu para comentar sobre a participação do Super Xandão, querendo que eu regaçasse ele, por ele falar que a Terra é plana, que não sei o que, que não sei o que. E vão se decepcionar, porque esse vídeo aqui é um vídeo onde eu quero reconhecer as qualidades dele, reconhecer o quão virtuoso ele foi no caso dele, dizer que é um cara bacana, dizer Por que você tem medo dele, Xandão? Se fosse outra pessoa falando isso, você estaria xingando até a mãe da pessoa. Mas com ele você tá quietinho, falando mazinho. Super cagão kk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 . Porque se eu simplesmente estivesse ofendendo o Marcelo Brigadeiro por conta da opinião dele, eu estaria praticando exatamente a conduta que eu sou contra aqui. Porque eu sei que ele é um cara respeitável e respeitoso. Eu sei que ele é um cara que ele fala o que pensa e que ao mesmo tempo que ele discorda de alguém, ele também respeita outra pessoa. Então foi por isso que eu separei aqui ponto a ponto e respondi da maneira como deveria ser respondido. Isso aqui, diferente do que aquilo que vocês estão acostumados, né? Que vocês não têm, isso aqui é conversa de homem. Homem. Não sei se você já teve exemplo algum dia de ver o seu pai conversando com outro homem. Isso simplesmente é conversa de homem. É conversa entre dois homens que se respeitam e sabem. Sabe que tem coerência o pensamento deles.
E foi por isso que eu destaquei também aqui a parte da questão do hospício, que foi o exemplo que ele citou, que eu achei um exemplo forte, porque a gente não pode desmerecer uma ideia e falar que a pessoa tem que estar no hospício, sendo que a gente não sabe da ideia, a gente não entende o que ela tá falando. Ou por que ela tá falando aquilo, né? Só esse ponto só, que eu levei em discordância aqui. Mas do restante, ok. Que é um cara que me parece ter princípios e valores bem estabelecidos. Eu tenho mesmo. Eu respeito muito isso numa pessoa. E eu vejo também isso daí no Marcelo. Eu vejo que ele é um cara que ele também tem os princípios dele. E eu admiro todo homem que tem postura e personalidade, que tem capacidade de ser aquilo que é. Sem fraude mandou R$5. Sem curva. Fala, Xande. Sem curva. Obrigado pela resposta do meteoro de ontem. Hoje eu queria entender sua visão sobre Aliás, a ideia perante o modelo plano, tendo em vista o encaixe perfeito dos continentes. Abração TMJ. Abraço, irmão. Tamo junto. É o que faz sentido, né, cara? Mais uma vez a Bíblia tem razão a respeito disso daí. Mandou R$5. Xandão, bontan. Ai. Eu tive o exemplo do meu pai conversando com outro homem. Ele dizia: calma, Carlos, colocando devagar. Não bota tudo, Carlos. Sabia as palavras do meu pai. Mas o triste é que eu não duvido que você tenha tido uns exemplos desse aí mesmo, cara. Hoje em dia, essas condutas suas aí, né? Essas coisas esquisitas aí que vocês falam, eu não vou nem duvidar. Você acha que eu vou falar pra você que eu duvido que aconteceu isso? Eu não duvido de nada. Hoje em dia, né? Hoje em dia tudo acontece aí de qualquer jeito e fica por isso mesmo. Superchat Cifrão 5.5. 2 homens? Estou vendo apenas um homem e um peidão. Você ficou com medo dele realmente? Se fosse outro, você estaria xingando seu comédia fofuchu. E que o fato de ele achar que a Terra é plana é a doideirinha dele lá e todo mundo tem essa doideirinha. Entendeu? Sejam mais tranquilos em relação a julgar as pessoas. Porra, meu irmão. Vejam o que a pessoa é pelo seu caráter, não do que ela pensa em relação à Terra, à Lua, o Saturno, os caralho. Para de ser doido, tá? Dá um like no vídeo. Inscreva-se no IA Academy. Não perca essa chance, galera. Depois vocês vão chorar na rampa. Vai por mim. Depois vai ficar um monte aí. Xandão está em falta um admin no chat. Situação precária.